Como mudar de vida nesse novo ano que está iniciando? Como alcançar os seus projetos? Como mudar a sua realidade? Subir de patamar em todas as áreas da sua vida? Fala galera, aqui é o Marcelo Oliveira do meu 2.0 e nesse vídeo eu quero compartilhar com você algumas dicas que você pode e deve aplicar na sua vida se você quer mudar de vida nesse novo ano que está iniciando, se você quer alcançar novos horizontes, se você tem novos objetivos, quer crescer, quer alavancar suas finanças, quer alavancar sua carreira, quer alavancar sua vida, como que você pode mudar a sua realidade nesse novo ano com ações práticas, efetivas e que vão trazer resultado para você. Sem muita enrolação, a primeira dica que eu quero dar para você é invista em conhecimento. Hoje existem diversas formas de você conseguir conhecimento, seja através de livros, através de cursos, através de mentorias, de masterminds, através de palestras, através do YouTube, das redes sociais. Existem diversas formas de você conseguir conteúdo, mas o principal é você precisa buscar conteúdo, buscar informação, você precisa se capacitar. E não adianta usar como desculpa que não tem dinheiro, porque existem várias formas de você buscar conteúdo e informação de forma gratuita, mas sim, se você puder investir, invista em você, invista em dinheiro, porque conhecimento é algo que não vão conseguir tirar de você. Podem tirar tudo de você, mas o seu conhecimento não vão conseguir tirar. E aí existe uma segunda coisa que não vão conseguir tirar de você, que é a segunda dica desse vídeo, que é produza sabedoria. Então a sua sabedoria também ninguém vai conseguir tirar de você. E aí você pode perguntar, Marcelo, mas qual a diferença de conhecimento e sabedoria? Conhecimento é o que eu sei sobre algo. Sabedoria é como eu aplico esse conhecimento numa situação prática, numa situação do dia a dia, numa situação da sua vida. Então, eu que trabalho, por exemplo, com tecnologia, é muito comum, por exemplo, você ter uma pessoa que está começando e que conhece, sabe como fazer, por exemplo, uma configuração, sabe como fazer uma ação, mas talvez não sabe os impactos disso, o porquê fazer isso. É importante você buscar essa aplicação prática, colocar para valer na sua vida, colocar no seu dia a dia essas ações, para que não só você tenha o conhecimento, mas que você aplique, que você teste. Por exemplo, aqui no YouTube, você pode ter, por exemplo, conhecimento de como criar um vídeo, de como gravar um vídeo, você pode saber como editar um vídeo, o que as métricas elas simbolizam, mas como você sabe se o seu canal está indo bem, se o seu canal está indo mal? Como que você sabe se o seu público está gostando do tipo de conteúdo que você está criando? E aí isso é muito da aplicação prática de analisar, de entender os dados, de entender o que está acontecendo ao longo do tempo e não só de saber o que significa uma sigla ou algo nesse sentido. A terceira dica é livre-se de pessoas tóxicas. Então, não é porque todo mundo bate nas suas costas e diz oi amigo, oi amiga, que todo mundo é seu amigo. Na verdade, pouquíssimas pessoas querem ver você bem, a grande maioria até quer ver você bem, mas não melhor do que elas. Então, você precisa se livrar de pessoas tóxicas que ficam invejando você, que ficam tentando parar você, que ficam tentando desanimar você. Não quer dizer que seus amigos verdadeiros sempre vão falar tudo bem e que nunca vão te criticar. Não, um amigo verdadeiro ele também pode te criticar e ele pode te mostrar onde você está errando. Mas se uma pessoa só consegue te criticar, talvez tenha alguma coisa errada e talvez não seja com você, seja com outra pessoa. Então, se você quer prosperar, se você quer crescer, se você quer alavancar, mudar sua vida de patamar, você precisa se livrar desse tipo de gente, porque energia negativa pega. Tem inclusive uma passagem bíblica que fala sobre isso, que as más conversações corrompem os bons costumes. Isso quer dizer que se você ficar andando com pessoas negativas, com pessoas que fazem mal para você, qual é a tendência? Que você se torne mais uma pessoa negativa, que você acabe replicando os padrões, os comportamentos, as falas, as atitudes que essas pessoas estão tendo. Isso nos leva à próxima dica, que é criar um ambiente favorável. Então, além de você se afastar das pessoas tóxicas, você precisa criar um ambiente favorável. Às vezes um ambiente favorável não é necessariamente um ambiente onde está todo mundo falando bem de você. Talvez um ambiente favorável é um ambiente de silêncio, onde você pode estudar, onde você pode investir em você, onde você pode fazer um curso, ouvir um podcast. Às vezes um ambiente favorável onde você pode trabalhar sem interrupção, principalmente se você trabalha, por exemplo, em home office. Então, criar um ambiente é, de fato, um ambiente. Pode ser algo tanto no campo de emoções, mas também fisicamente, onde você consiga trabalhar, onde você consiga estudar e aplicar, se desenvolver, sem ter muitas interrupções, sem ter muitas distrações, sem ter muito barulho, muito ruído externo. Eu sei que nem sempre isso é possível e talvez o seu ambiente favorável vai ser o ambiente do seu trabalho, o ambiente da sua escola,
mas é importante você ter um momento onde você não está perto de pessoas negativas, você pode estar se desenvolvendo, buscando alguma informação, algum conteúdo de forma mais tranquila. Se você quer aprender como ganhar dinheiro pela internet, se você já está ingressando nesse mercado de marketing digital, se você já está tentando monetizar com suas redes sociais, ou se você nem sabe e quer aprender do zero, passo a passo, eu vou deixar aqui na descrição o link do treinamento que eu indico para quem quer aprender como ganhar dinheiro na internet. Eu já sou aluno desse treinamento há pelo menos 2 anos, você não precisa assistir todas as aulas para começar, tem módulos específicos para você começar a ter ganhos rápidos já, e aí aos poucos você ir estruturando seu negócio online. Então se você quer aprender como ganhar dinheiro pela internet, clica no primeiro link que eu vou deixar aqui na descrição, e se fizer sentido para você, faz a sua inscrição lá no treinamento, porque eu tenho certeza que vai ajudar você. Quinta dica é: controle as suas emoções. Muitas vezes no calor do momento a gente toma decisões, a gente fala coisas, a gente reage de formas que são talvez até inesperadas, mas que a gente poderia talvez evitar muitos problemas se a gente pensasse um pouquinho, se a gente respirasse um pouco mais e se a gente controlasse as nossas emoções. Evite tomar decisões por impulso e busque equilibrar as suas emoções com a sua razão. Exatamente por isso que a gente tem razão e emoção, para que a gente consiga balancear as coisas, e normalmente tomar decisão com um lado emocional não é uma boa opção. Se você gostou desse vídeo até aqui, não esquece de se inscrever aqui no meu 2.0, porque é sobre isso que eu falo por aqui. Então deixa o seu like aqui no vídeo, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho aqui para receber todas as notificações. Aqui no meu 2.0 eu falo sobre como você ser sua melhor versão, sobre empreendedorismo, sobre ganhar dinheiro na internet, para você se desenvolver como pessoa, como profissional. Então se você se interessa por esse tipo de conteúdo, eu quero te convidar para se inscrever aqui. E aqui na descrição eu sempre deixo links importantes que podem ajudar você nessa jornada de desenvolvimento pessoal, de evolução, de crescimento profissional, de carreira, de evolução financeira. Então confere os links que eu deixei aqui na descrição e bora para mais uma dica, que é: controle as suas finanças. Tem vídeo aqui no canal que eu falo sobre ladrões de dinheiro, que eu falo sobre como ganhar mais dinheiro, sobre como empreender na internet. Tem diversos conteúdos aqui no canal e eu te convido para depois desse vídeo você ir assistir esses vídeos também. E quando a gente fala de controlar as finanças, a gente precisa primeiro controlar o que sai das nossas finanças, eliminar os ralos financeiros, por onde o dinheiro está indo embora, ter um orçamento, ter um controle, ter uma noção de para onde está indo o nosso dinheiro. Muitas vezes só economizar, dependendo da sua situação financeira, não vai resolver o seu problema, e eu não estou dizendo que economizar não é necessário e que não funciona, mas muitas vezes você precisa juntar essa economia, poupar e eliminar os ladrões de dinheiro com ganhar mais dinheiro. Então esse é um dos principais focos aqui do canal. Além de você controlar as suas finanças, ganhe mais dinheiro, faça mais dinheiro, não dependa só do seu salário, busque fontes de renda extra, busque algo para vender, ou se você tem alguma habilidade, talvez de cozinha, de artesanato, enfim, crie produtos para vender, ou busque produtos prontos para revender, ou trabalhe, por exemplo, nas redes sociais, pela internet, crie o seu canal no YouTube, mas tenha várias fontes de renda, e eu também tenho vídeos aqui onde eu falo sobre como ter múltiplas fontes de renda. Então, nesse ano que está começando, é fundamental que você tenha mais de uma fonte de renda, que você não dependa só do seu salário. Porque o que eu costumo dizer aqui, e se essa fonte se secar? O que você vai fazer se você perder essa fonte de renda que você tem? Então é importante você ter mais de uma fonte de renda, porque se você perder uma dessas fontes, as outras elas conseguem te manter minimamente, sem que você seja tão prejudicado assim, e depois você busca repor aquela fonte de renda que você perdeu. Por último, mas não menos importante, talvez a dica mais importante é: trabalhe a sua rede de relacionamentos. E aí eu não estou dizendo necessariamente só dos seus contatos ali no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, nas redes sociais, não só isso, mas principalmente o contato dessas pessoas com a seguinte pergunta na sua cabeça: quando essas pessoas ouvem o seu nome, o que vem à mente delas? Uma segunda pergunta para vocês fazer é: se essas pessoas estiverem diante de uma situação de problema, de oportunidade, elas pensariam em você como uma possível solução, seja para qual for o problema? Por que eu estou falando isso? Porque grande parte dos resultados que eu tenho, que eu tive na minha carreira, foram a partir de networking. É claro que muitas oportunidades surgiram porque Deus abençoou e houveram situações em que não tinha como dizer que não era algo sobrenatural, mas também teve muito esforço, teve muito trabalho, teve muito suor, principalmente lidar bem e criar bons relacionamentos, pessoas em que eu confio, que eu sei da capacidade e que, se eu precisar indicar para grandes oportunidades, vou indicar, porque eu sei que estão à altura, e também sei que essas pessoas me consideram no mesmo nível para, se diante de uma oportunidade não fizer sentido para elas,
me indicar, me recomendar para resolver um problema, para ser a solução para alguém. Busque ser ajuda para as pessoas da sua rede de relacionamento, para quem elas pediriam ajuda. Eu não estou dizendo que você tem que ser o super best friend, amigo de todo mundo, não é isso. Por exemplo, se você pensar em alguém que é youtuber, qual é talvez a principal referência que vai vir na sua mente? Se você pensar em alguém, por exemplo, que faz gestão de tráfego, quem talvez você vai pensar? Se você pensar em alguém que é contador, será que tem alguém que você conhece que é referência? Na sua função, naquilo que você faz, naquilo que você exerce, que traz renda para você, será que as pessoas veem você como uma referência? Para ser uma referência, não necessariamente você precisa ser o melhor do Brasil, que você precisa ser super famoso, não. Talvez você precisa ser o melhor no seu bairro e as pessoas ali já vão te entender como uma referência para aquele serviço, para aquele produto que você presta, que você oferece. E as grandes oportunidades, elas vão vir a partir da sua rede de relacionamento. Ao longo da minha carreira com tecnologia, com recursos humanos, é muito comum você ver que as melhores vagas, as melhores oportunidades, elas não estão num site de carreiras. Elas não vão estar num portal de vagas. Porque quando você tem uma posição estratégica dentro de uma empresa, por exemplo, primeiro, as pessoas dentro daquela empresa que estão buscando preencher aquela vaga, elas vão buscar dentro da empresa se tem alguém capacitado. Se não tiver, muito provavelmente elas vão consultar as pessoas que estão ali se essas pessoas conhecem alguém que atendem os requisitos e que elas entendem que faz sentido ter aquela pessoa na empresa, se poderiam indicar. Então, normalmente vai ser por indicação. E aí, só se nesse processo de indicação não for encontrada uma pessoa, que provavelmente vai ser criada uma vaga, né, num portal de vagas, num site de carreiras, publicar essa vaga no mercado. Então, por exemplo, pensando na sua carreira, é importante você conhecer, sim, as pessoas certas. E aí muita gente fala, não, mas é o que indica. Entenda uma coisa, ninguém vai te indicar se você for ruim. Ninguém vai te indicar só porque você é amigo. Pode ser que aconteça, mas principalmente num ambiente de alta performance, que você tem um nível de exigência alto, que você tem uma barra alta, você indicar alguém que é ruim queima o seu filme. Então as pessoas só vão indicar quem elas confiam, quem elas sabem que está à altura daquele desafio. Então seja você essa pessoa. Busque conhecimento, se esforce, trabalhe, mas também tenha bom relacionamento com as pessoas. Não adianta você ser o melhor da sua área e ser um escroto que ninguém consegue conversar, que ninguém consegue falar com você. Você precisa ter um equilíbrio de fazer, de executar o serviço que você faz com excelência, com competência, mas também ter bom relacionamento com as pessoas. Espero que esse vídeo tenha ajudado você. A ideia é compartilhar com você dicas para que você transforme a sua vida, para que você leve a sua carreira, para que você leve os seus negócios para o próximo nível nesse ano que está se iniciando. E se você quer começar já a praticar, ter um bom relacionamento com as pessoas, compartilhe esse vídeo com pelo menos 5 pessoas nas suas redes sociais. Com certeza as dicas desse vídeo vão ajudar outras pessoas e elas vão lembrar de você que compartilhou essas dicas com elas. Não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para receber as notificações, e aí toda vez que tiver vídeo novo o YouTube avisa você que tem vídeo novo aqui no canal. Por hora é isso e a gente se vê no próximo vídeo.